Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Com o espírito cooperativo sempre em alta, damos início agora a mais um Cooper News SC. Então veja os principais assuntos de hoje. Centro de Difusão Tecnológica da Cooper Ouro Verde tem a presença de mais de 2.000 associados em evento. Comentário da semana é de responsabilidade do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Almeirão roxo é o tema, uma punk saborosa que ajuda o organismo a funcionar bem. Especialista faz análise do mercado do leite e dos derivados aqui de Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta duas novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base, com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada. Mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooperene Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. Duas soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooperene Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo FECOAGRO. E começamos o programa de hoje com a segunda parte da matéria que fala que no extremo oeste catarinense tem se experimentado ao longo dos últimos anos uma evolução constante e segura para o setor agrícola. Isso se deve ao emprego das tecnologias. Um desses modelos tem a ver com o Centro de Difusão Tecnológica, empregado pela Cooper Ouro Verde de Cunha-Porã, extremo oeste catarinense. No Polo de Desenvolvimento de Maravilha, também no extremo oeste catarinense, estiveram presentes perto de 2.000 associados. Então veja a segunda parte desta matéria completa do programa Cooperativismo em Notícia. O Cedtec também abriu um espaço generoso para as mulheres associadas. Elas viveram experiências sobre o manejo adequado de resíduos sólidos. Isso ficava tudo estocado nos galpão. Eu lembro que as vó usavam para plantar flor e a gente manuseava isso de forma incorreta e acabava também não fazendo a lavagem ideal. E então tanto para a saúde da gente como também para o meio ambiente, né?
porque acaba preservando também, não deixando isso jogado, né? E a propriedade fica mais limpa, mais segura também. Com certeza, fica livre, né? Até mais segura até para as crianças, até tá brincando no galpão, né? Fica tudo no seu devido lugar. Também sobre segurança e boas práticas na produção leiteira. Eu vou subir no trator e eu vou usar, tá? De segurança. Sabe quais são os maiores acidentes que acontecem no agro com o trator? É que as pessoas acham que tem asas, elas pulam do trator, né? É ou não é? Subi. Tô aqui, né? Olha só. Eu não consigo ter condições. Aí o que as pessoas fazem? Pulam. No pular, eu sinto dor nas costas, eu torço o pé, eu quebro o pé. Dia de chuva, quando eu não desço direito, sérios fraturas de cóccix. Por quê? Porque meu chinelo resbala e eu caio e eu bato. A gente tem enfrentado vários acidentes de trabalho que nos traz esse alerta importante a fazer também para o homem do campo. Porque hoje a gente fala de norma. Não é sobre norma. A norma é importante a ser seguida, mas no agro a gente precisa olhar para aquilo que o produtor faz. Então, quando eu olho para o trator, eu preciso entender como ele funciona, para que eu possa trabalhar de forma efetiva. Assim que são com todas as máquinas. Então, trazer esse assunto que até então tem um preconceito é importante. Outro foco foi sobre planejamento de viveiros e o cultivo de espécies frutíferas. Os cuidados e os manejos estiveram no radar dos especialistas. A gente pode colocar também palhas, resto de grama seco, para manter a umidade, né? A gente sempre orienta a agricultora, né, sempre fazer um planejamento do seu plantio, para depois a gente ter uma planta saudável, uma produção, uma colheita boa, né? Então aqui a gente está fazendo essa orientação do preparo, o planejamento do pomar, desde o preparo do solo, a correta adubação, né, espaçamento das plantas, para depois terem plantas saudáveis, né, para a colheita na propriedade. A gente sempre tem inovação, né? Aprende sempre algo novo, né? E eu gosto muito de aprender, né? Porque eu já tenho faz 40 anos que eu sou casada, né? E comecei a cultivar a minha horta mesmo com a minha sogra, né? Em casa a gente tinha, mas não era tanto. Mas a gente sempre tem algum tipo de verdura, de legume para ir colher na horta, né? Já a Fecoagro montou essa bela estrutura onde recebeu seus clientes, associados da Auriverde, que já entenderam o significado de uma boa adubação. O Maicon, por exemplo, só usa os nossos adubos. São 93 hectares de terras produtivas. A Fecoagro é uns quantos anos já que nós temos essa parceria. Nós usamos tanto no milho, no trigo e no soja, né? Tanto a ureia como o adubo, e essa parceria nós estamos usando e estamos gostando há muitos anos já. Como é que ela se comportou nas tuas lavouras? Tem dado resultado? Tem, nós fizemos testes, né? Fizemos testes de outras marcas, e a Fecoagro se destacou, assim. Por isso hoje ela é a principal nas lavouras, né? Aqui a gente traz essas tecnologias e deixa elas aplicadas no campo, e a gente explica para o produtor, para o associado que vem até ao Ceditec, como que cada tecnologia atua dentro da planta e dentro do sistema. Hoje dá para mensurar na prática esse desenvolvimento usando essas tecnologias? Com certeza, Domar. A gente desenvolve trabalhos paralelos onde a gente mensura nossas tecnologias, uma comparativo com outras, e a gente percebe diferenças, Domar, entre a utilização de um produto com tecnologia perante um produto tradicional, né? Então, agrega. O Cicobi, irmão siamês das cooperativas agrícolas, também esteve por aqui. Afinal, o associado de um é, naturalmente, o associado do outro. Defender-se mutuamente faz todo sentido. Esse é um movimento que fortalece o agronegócio, que passa por grandes desafios também. Então, eventos como esse, que trazem novas tecnologias, trazem informações para o nosso cooperado, que é praticamente o mesmo cooperado da cooperativa Auriverde, ele engrandece o movimento do agronegócio na nossa região. Então, o Cicobi se faz presente
pela parceria que nós temos de longa data e, logicamente, nós temos aqui condições de atender o nosso cooperado também, com o nosso time que aqui está, e temos um portfólio completo de produtos e serviços voltados para o agronegócio, desenhado para atender o nosso produtor rural, e nós convidamos sempre ele para que visite aqui o nosso stand, tenha ótimas conversas aí com o nosso time e faça bons negócios também. Tudo por aqui esteve muito bonito, bem organizado, funcionando como um reloginho. Mas que dá uma trabalheira, meus amigos, isso dá. O processo de montagem do campo ele é bem desafiador, né? Porque tem várias empresas, então vários segmentos, tanto na linha de fertilizante, de grãos, sementes, na parte de nutrição animal, questão das pastagens, né? A questão dos medicamentos, a questão dos implementos. Então, tu conseguir conciliar tudo isso não é fácil, é bem desafiador. O clima era tão bom, tão agradável, que o sol estava se despedindo e a noite chegando e nada do pessoal ir embora. É que evento assim passa num piscar de olhos. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora é hora de acompanhar o comentário a cargo do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com a mensagem da semana do diretor administrativo, Olavo Lazarotto. Prezados senhores, prezadas senhoras, o Cicobi renova a atuação no futebol e consolida a marca nas principais arenas em 2026 e mantém a presença na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Em um ano com maior visibilidade para o futebol, impulsionado pela Copa do Mundo, o Cicobi inicia a temporada de 2026 reafirmando seu compromisso com o esporte mais popular do país. Pela 8ª temporada consecutiva, o Cicobi renova a parceria com o Campeonato Brasileiro de Futebol Série A e Série B, com a exposição da marca em placas e painéis de LED em todos os estados das regiões. Em 2026, o Cicobi também estará presente nos campeonatos estaduais, como o Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro, Campeonato Goiano, Campeonato Baiano, fortalecendo o vínculo com torcedores de diversas regiões do país. Além do futebol, o Cicobi mantém investimento em diversas modalidades esportivas, como o vôlei, automobilismo, canoagem e corridas de rua, além de outros projetos com atletas e incentivos de base. Essas ações, a nível nacional e a nível regional, promovem a inclusão, incentivando a formação de novos talentos em todo o país. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Almeirão roxo, punk saborosa, que ajuda o organismo a funcionar bem. Especialista faz análise do mercado do leite e derivados em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta 2 novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base.
com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada, mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooper N Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual, garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. Duas soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooper N Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo Fecoagro. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre Cooper N mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. E na série sobre punkies, as plantas alimentícias não convencionais, vamos saber por que o almeirão roxo é tão apreciado no prato, útil para a saúde e cada vez mais fácil de ser encontrado nas feiras. Essa punk é muito lembrada por sua função de proteção ao fígado, rins e auxílio na digestão. Então vamos conhecer mais sobre o almeirão roxo. Olá pessoal, eu sou Márcia Froza Dreschmer, extensionista social da IPAGRE, trabalho no município de Rio das Antas e eventualmente venho aqui no CETREV para trabalhar alguns assuntos, como as punks que já apresentamos para vocês em outra oportunidade. Hoje vamos conhecer uma outra planta muito importante no meio rural, que é o almeirão roxo. O almeirão roxo, também conhecido em alguns lugares do Brasil como almeirão de árvore, porque aqui a planta está jovem ainda, mas ela fica bastante alta, ela chega até 1 metro de altura. Com as folhas, né, bem lanceoladas, compridas, com essa nervura roxa. Tem umas variedades que são um pouco menos roxas, assim, mais esverdeadas. Ela é da mesma família da alface, da chicória, do almeirão, né? E é uma planta muito antiga que era cultivada nas hortas das famílias rurais, até algumas famílias urbanas sempre tinham um pé dessa alface. Com o tempo ela foi desaparecendo, porque foram surgindo aquelas espécies comerciais, né, mais cultivadas e mais propagadas. O almeirão roxo, essa planta é originária da América do Norte e Canadá, veio para o Brasil com a imigração, né? E passou a ser cultivada mais nas hortas do Brasil aqui do sul, mas também tem no centro-oeste, também é cultivada. Ela é gostosa de comer, porém a gente come as folhas mais jovens, as folhas mais velhas a gente usa para refogar. Nas saladas cruas é mais gostoso as folhas mais jovens, por serem mais macias. Quando a planta atinge uma altura de 1 metro, meio metro, 1 metro, conforme a horta, a gente costuma usar as folhas mais velhas para refogados e as folhas mais jovens na salada, nos sucos. Essa planta é rica em fibras, quando a gente refoga ela, a gente aproveita as fibras, mas a vitamina C, a gente só aproveita a vitamina C dessa plantinha quando a gente come ela crua. Então, comer ela crua em saladas, prepara ela e já come, a gente aproveita toda a vitamina C. Depois de aferventada, de refogada, a gente aproveita as fibras. Ela é bem rústica, fácil de cultivar, ela não é muito exigente em solo, mas ela gosta de calor. Então, para nós, ela é uma planta que ela nasce agora, no verão. No inverno, ela faz o ciclo completo, ela nasce, cresce,
faz as sementes se espalham com o vento e vão nascendo na horta. A primeira planta a gente tem que ganhar de alguém, ela não é cultivada comercialmente, mas depois que a gente começa a propagar na horta da gente, não ficamos mais sem essa plantinha maravilhosa aqui. O sabor dela é levemente amargo, né, como todas as lactucas, né, que são os radites, né, que a gente chama, elas são levemente amargos, então comer ela sozinha quem gosta de um sabor mais amargo, mais azedinho. Mas junto com as outras saladas misturado, ela é bem tranquilo, o sabor de saborear. Ela já foi uma planta bastante cultivada nas hortas das famílias rurais. Com o tempo ela foi desaparecendo porque foram aparecendo aquelas espécies melhoradas geneticamente, então houve um tempo que ela desapareceu. Agora ela está retornando às hortas das famílias, principalmente com as trocas de sementes crioulas, sementes e mudas, onde as mulheres trocam as sementes e aí ela começou a surgir e a ser cultivada novamente, ganhando espaço na mesa das nossas famílias rurais. Como ela é uma planta, quando se come crua, a gente aproveita a parte das enzimas, da parte da biotina dela para o nosso organismo. Como nós mulheres sabemos, todas as plantas ricas em biotinas, as plantas verdes, são muito boas para a pele, para o cabelo, né? Então vamos comer mais folhas verdes. E ela é de fácil digestão, né? Ela não é uma planta, um alimento pesado, então a digestão dela é fácil, ela é boa. A gente tem ela mais como nutricional do que medicinal, para alimentação, enriquecer a alimentação com folhas verdes, né? É uma das recomendações diárias, sempre temos que ter uma porção de folhas verdes no nosso prato, porque as enzimas das folhas verdes é que facilitam a nossa digestão. Em 2026, a Cooperalfa, a maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina, ampliou a análise de mercado para o leite e seus derivados, trazendo uma visão clara e acessível sobre as tendências que moldam o setor. No primeiro episódio do novo quadro sobre o mercado de leite e derivados, um convidado especial, Walter Galan, sócio da Milk Point Mercado, referência nacional em inteligência para o setor lácteo. Então veja como foi o ano de 2025 e o que esperar para o leite agora em 2026. Olá, associados da nossa cooperativa. Hoje vamos falar um pouquinho do mercado de leite, esses cenários que está acontecendo. E para a nossa primeira interação sobre a análise do mercado de lácteos, estamos convidando o Sr. Walter Galan, sócio proprietário da Milk Point Mercado, que é um grande analista desse setor, que vai nos trazer informações relevantes ao mercado de leite e seus derivados. Walter, obrigado por aceitar o convite. Vamos falar um pouquinho do mercado de 2025, como foi o consumo, a produção e a importação de lácteos em 2025. E também eu gostaria que você frisasse os principais pontos que afetaram todo o mercado de leite em 2025 ao nosso associado. Olá, associado da Cooperalfa, aqui Walter Galan, do Milk Point, para falar um pouco sobre mercado. Inicialmente falando de 2025, como foi o mercado, né? Em termos de produção, a gente deve terminar 2025 com a produção crescendo aí por volta de 7%. A gente lembra que no primeiro semestre a produção cresceu bastante, né? Os preços foram mais altos, rentabilidade maior, e a partir do segundo semestre a rentabilidade caiu bastante, os preços também, gerou toda essa reclamação que a gente hoje vê no mercado, mas ainda assim a produção cresce, ou crescerá, segundo quando a gente for ver os números oficiais, cerca de 7% ano passado. As importações ainda em patamares altos, né, menores do que 2024, mas ainda em patamares bastante elevados. E o grande ponto de 2025 foi o balanço entre a oferta, né, a produção mais as importações, e o consumo, a demanda. A gente começou 2025 com preços muito elevados, o que fez com que a demanda começasse a se retrair durante principalmente o primeiro semestre. Aí a queda dos preços vem chegando, ainda não chegou totalmente,
vem chegando ao varejo, ao consumidor final, e com isso a demanda tende a reagir, vem reagindo nos últimos meses, tende a reagir nesse primeiro semestre. Muito interessante, Walter. E agora, vamos falar um pouquinho de 2026. O que podem ser as projeções que podem afetar custo, clima e produção, além do consumo do leite em 2026? Agora 2026 começa com uma deflação, uma inflação negativa, preços abaixo do que foram o ano passado, aí 10, 15%, tanto ao produtor quanto ao consumidor final e à indústria. Tá? Isso tende a ajudar bastante na recuperação de demanda agora nesse primeiro semestre do ano, principalmente. Ainda falando de demanda, a gente teve um reajuste real no salário mínimo. O que é isso? É um reajuste acima da inflação projetada para o ano. Então a gente tem um ganho real de salários que também tende a ajudar no consumo, na demanda nesse primeiro semestre. E também tivemos a isenção de imposto de renda para faixas salariais abaixo de R$5.000, que isso também ajuda, é mais dinheiro na economia, isso também ajuda no consumo. Então, do lado da demanda, a gente tende a ter uma aceleração por esses três fatores. Inflação negativa, inflação que tende a ajudar o consumo, mais salários acima da inflação e mais dinheiro circulando pela isenção de imposto de renda em faixas salariais abaixo de R$5.000. Do lado da produção, com essa queda de preços e queda de rentabilidade que a gente viu aí, principalmente no segundo semestre do ano passado, a produção começa o ano desacelerada, né? Crescendo pouco e até decrescendo em alguns momentos do primeiro semestre. Importante falar ao mesmo tempo que o cenário de soja e de milho, preços de soja e de milho nesse início do ano, estão mais baixos ainda do que foram no início de 2025. Então o produtor tem que olhar com bastante atenção isso, para eventualmente antecipar compras, fazer trava de preço em mercados futuros, se ele já fizer isso, porque os preços estão abaixo do ano passado. Mas, de forma geral, a produção entra desestimulada por essa queda de preço e por queda de rentabilidade que a gente viu principalmente no segundo semestre do ano passado. E importações seguem ainda em patamares elevados, mas também decrescendo. Então, no cômputo geral, a gente vai ter uma demanda acelerando, por esses motivos todos que eu comentei, e uma oferta, né, uma disponibilidade de leite, seja via produção, seja via importações, menor ou mais restrita do que no começo do ano passado. Com isso, os preços tendem a subir mais rapidamente e mais fortemente. Então você vai ter mais demanda, menos oferta, os preços sobem mais rapidamente. Isso principalmente no primeiro semestre. Aí os preços chegam num patamar, se estabilizam, e lá na frente, quando sazonalmente a oferta crescer, né, a produção cresce principalmente com safra aí do sul do país, depois a safra aqui para Minas e Goiás, lá na frente os preços tendem a começar a recuar, né? Na média ano, a gente não deve ter uma variação relevante de preço em relação ao que foram em 2025. Então o preço médio do ano, que serve bastante para o planejamento do produtor aí, tende a ser muito semelhante ao que foi em 2025. A gente não vai ter uma queda, mas também não vai ter um aumento. Então, muito importante para o produtor, a gestão da sua propriedade é muito relevante, os seus custos. Por exemplo, estrutura de rebanho. Os especialistas dizem que pelo menos 50% dos animais do seu rebanho tem que ser vacas em lactação, que são os animais que geram receita todo mês, né? A gente muitas vezes vê produtores com um número grande de novilhas, de vacas secas, com menos vacas em produção, vacas em lactação. Então, nesse caso, o produtor tem que observar bastante bem o seu rebanho. E com a análise do mercado do leite e seus derivados, encerramos por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.